recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinestésica Podcast, um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Crônicas sobre arte, educação e cultura. Você vai ouvir agora Manifesto, o episódio 5. Para ouvir os episódios anteriores e receber as atualizações sobre os próximos, acesse sinestésica.com.br ou nos siga nas redes sociais. Aproveite a viagem sensorial. Eu sou Roberto Contaristão. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado que Podemos iniciar. Presidente feito. Essa é a 5ª semana de dedicação quase exclusiva a esse projeto. Em meio a uma pandemia de proporções inéditas, com um país totalmente desestabilizado politicamente e sem perspectivas claras de poder voltar ao trabalho como antes, esse exercício de refletir, escrever e gravar tem sido uma âncora para a sanidade. Agradeço imensamente a todos que me acompanharam nesse primeiro mês. No entanto, existe algo que impede uma relação mais verdadeira na comunicação que se estabelece aqui toda semana. Não é um segredo ou um tabu. Também não é algo que possa ser dito abertamente ou que cause grande espanto. É apenas uma necessidade de comunicação plena e transparente. É algo fundamental para artistas. É uma premissa. No momento em que narro essa crônica, o Brasil ultrapassou a marca de 1.000 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. E eu estou há exatos 60 dias em quarentena. Casos de Covid-19. O crescimento da doença no país fez com que o presidente americano Donald Trump dissesse numa entrevista Já não há nesta mais terça-feira condições de na negar Casa a Branca, realidade. que considera a Não há governante que possa minimizar a situação alarmante em que vivemos. Não há política pública mais urgente do que o combate ao vírus. E você pode se perguntar, mas logo no primeiro mês, logo agora, estava tudo tão leve e já vamos falar disso? Política até por aqui? Sim, até por aqui. Porque é necessário deixar claro, porque é preciso demarcar os espaços com autenticidade e coragem. E principalmente porque não há apenas um caminho, um discurso, uma única solução. E antes que o incômodo pelo conflito tome conta do seu coração, acalme-se. Acalme-se. Escute até o fim. Respire. Tem espaço para você vir comigo. Ano passado, li um livro muito transformador. Comunicação não violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Escrito por Marshall Rosenberg, em 2006. Muito antes de me dedicar a essa leitura, meus canais de consumo de informação já estavam inundados por esse livro. Parecia algo tão esotérico quanto cura com cristais, ou qualquer prática nova de reconexão espiritual estilo fast food. Enorme era a minha ignorância. Descobri que a técnica é um processo de pesquisa contínuo que apoia o estabelecimento de relações de parceria e cooperação, em que predomina a comunicação eficaz e com empatia. Enfatiza a importância de determinar ações à base de valores comuns. A comunicação não violenta enxerga uma continuidade entre as esferas pessoal, interpessoal e social, e proporciona formas práticas de intervir nelas.
Sendo assim, não por mera curiosidade, mas por uma necessidade genuína de melhorar meus próprios vínculos e de ampliar minha linguagem artística, passei a aplicar os passos propostos por Rosenberg e testemunhar mudanças profundas. Por isso agora, por estar em contato com a realidade de diversos artistas, arte-educadores, profissionais de eventos e produtores culturais, eu gostaria de estabelecer um canal de comunicação empático e amoroso. Porque enquanto houver democracia, há espaço para o diálogo, e espero muito carinhosamente que você receba minhas palavras como um abraço quente e acolhedor. Gostaria de dizer que sinto muito pelo que a política cultural se tornou no Brasil. Sinto muito pela forma de representação a que fomos submetidos. Sinto muitíssimo pela falta de respeito e empatia. Não espero receber resposta ou solidariedade pessoalmente de nenhum representante dessa política de apagamento da cultura. Um manifesto individual não teria tão ambiciosa pretensão. Como artista e cidadã, entendo todas as infinitas camadas que permeiam as entranhas da política partidária no Brasil. Compreendo as mazelas históricas, os vícios. No entanto, há algo de surpreendente nos fatos que nos assolam recentemente. A situação tem se afastado de valores que são estruturantes da nossa humanidade, e isso não pode ser banalizado. Apesar disso, a arte e a cultura são movimentos de linguagens livres, fluidas e em constante transformação. Há algo naturalmente político nesses movimentos. E veja bem, eu não falo sobre a pequena política dos cantos escuros dos partidos. Falo da política ideal, da solidariedade, do amor pelo público, da construção de uma nova sociedade. E é claro que falo também da renovação partidária, daqueles que lutam pela institucionalidade e pela lei, mesmo dentro dos partidos políticos. No entanto, aqui quero ressaltar o tipo de política que fazem os elencos, as companhias de teatro, as egrégoras da dança circular, os coletivos de artesãos, as cooperativas de músicos e de tantos grupos que se unem apenas por um objetivo, o de criar. O objetivo de utilizar a linguagem artística como um canal de comunicação sutil e subjetivo. Como alguém que promove arte, acredito na capacidade de transformação permanente da cultura. Senti na minha própria pele os arrepios causados pela presença das sutilezas de um teatro lotado, pelos aplausos, pela sensação de autorrealização transcendente que a livre expressão permite. Ninguém passa incólume por uma vida toda entregue aos palcos. As pessoas nos atravessam e nos causam cicatrizes, nos deixam um pouco delas e carregam um pouco de nós por onde vão. E é nesse sentido que a política também nos atravessa, e é exatamente por isso que as palavras e atitudes dos líderes eleitos têm tanto peso em nossa sociedade. Como na filosofia, na dramaturgia, ou mesmo nas pichações, as palavras têm poder. Elas imprimem em nós o espírito do tempo. É também assim que a arte e a política são tangentes nessa realidade ficcional que construímos. As histórias que contamos, os mitos, os eleitos, os hinos, os avanços, as derrotas. Tudo faz parte de uma grande conjunção simbólica de narrativas e de uma tentativa de comunicar algo que nos falta como humanidade. Uma tentativa de preencher a vida de sentido e lucidez. Contudo, sei também que a arte é uma mensageira que está além das nossas próprias obras individuais.
A obra é maior que o artista em si, assim como a política é maior que o candidato. O certo no mundo ocidental não é o capitalismo, não, é a moldura democrática em que está o capitalismo. A democracia é muito maior que os nossos desejos infantis de liberdades individuais desconectadas. E agora, questiono, como você tem comunicado suas necessidades? Como nossos líderes têm se comunicado conosco? A linguagem que usamos comunica amor e construção ou ódio e devastação? Essa dúvida me fez refletir sobre uma poesia de Ruth Bibermeyer. Palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. É dessa maneira que entendo e aceito a necessidade de quem grita por justiça ou por revolta. Mas antes, preciso assumir para mim mesmo que me sinto ferida pela forma que a cultura é conduzida institucionalmente no Brasil. Aqueles que se apoiam na comunicação não violenta como eu, consideramos que todas as ações são originadas numa tentativa de satisfazer necessidades humanas. E a comunicação do governo atual é uma nítida tentativa de se agarrar a uma realidade que já não existe mais. Suas palavras são a mais clara expressão da negação dos fatos. Não expressar a dor e o luto pela situação dos profissionais de arte e cultura seria violentar a mim mesma e a minha classe. Não é sobre uma guerra de narrativas, não é sobre vencer uma discussão, não é sobre apontar falhas ou incoerências. É sobre comunicar a inconformidade e também é buscar um movimento na direção da civilidade, da paz, da proteção da vida desses profissionais e de todos os outros cidadãos. O caminho para uma nova realidade começa em nós, na não violência que plantamos em nossas palavras e atitudes. E não devemos nos iludir, pois a cultura da paz não é um caminho conciliatório. Nossa geração tem uma certa ojeriza por tudo que é conciliatório, soa piegas e morno. A paz é um projeto radical, é uma ruptura, ela é revolucionária, é a utopia de todos os povos. Só assim então seremos verdadeiramente livres para em comunidade, enfim, fazer o que fazemos de melhor, encher o mundo de novas formas, cores e sons, fazer o que todo artista está fadado a fazer, criar um novo amanhã. Vem comigo. Obrigada por ouvir esse episódio até o fim. Esse conteúdo é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Faça parte dessa realização e siga o Sinestésica nas redes sociais. Esse podcast foi editado por brucewilliam.com.br.
Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.